Mulheres de Esperança. Dizem que a nossa casa diz muito sobre nós, mas talvez o inverso seja ainda mais verdadeiro. Nós dizemos muito sobre a nossa casa. Quando entras pela tua porta ao fim do dia, o que é que acontece dentro de ti? Há um suspiro de alívio ou há aquela sensação de que chegaste a mais um sítio onde tens que fazer muita coisa? Há mulheres que vivem anos numa casa sem nunca terem tido um lar, e há mulheres que constroem um lar em circunstâncias impossíveis. E a diferença entre as duas não está nas paredes nem na decoração. Pois é, querida amiga. Este programa faz parte da nossa série Cuida da Tua Casa e hoje vamos falar sobre o nosso lar. Eu sou a Inês Gaspar. E eu sou a Sónia Simões e este é o Mulheres de Esperança. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Pois é, Sónia, temos estado a falar de cuidar da nossa casa e a verdade é que nós temos várias casas. Tal como temos a responsabilidade e, na verdade, o privilégio de cuidar do nosso planeta, do nosso corpo, também faz sentido falarmos da casa mesmo, o nosso lar, não é? Já fazendo aqui um disclaimer que, se é verdade que tudo o que está lá dentro e se vê, as paredes, o chão, a decoração, é importante, aquilo que não se vê, mas que existe, o ambiente, as tradições, as memórias, tem uma importância enorme. Verdade, e vamos aqui ao princípio. O nosso programa chama-se Cuida da Tua Casa e isso faz-me lembrar algumas frases que muito provavelmente todas nós já ouvimos algures. Como por exemplo, Home is where your heart is. Em português, o lar é onde está o teu coração. Ou aquela outra que diz: uma casa é feita de tijolos e vigas, o lar é feito de amor e sonho. Exato, e era mesmo isso que eu queria trazer aqui. A diferença entre casa e lar. Podemos definir para esta conversa que uma casa é uma estrutura, não é? As paredes, o teto, as divisões, a cama, a mesa, as cadeiras. E o lar é o que vivemos dentro disso. Sim, isso faz todo o sentido. E ambas dão tanto trabalho. Dão. Dão. E embora não seja suposto construirmos e cuidarmos tanto da casa como do lar sozinhas, Pois, temos essa responsabilidade e, como disseste ainda há pouco, esse privilégio. exatamente. Então vamos por partes. Falemos do cuidar da casa. Hum. Sempre que penso nisto, lembro-me daquela imagem da mulher com o avental e o lenço na cabeça, não é? E o espanador na mão. Exato, sempre. Durante muitos anos a responsabilidade de cuidar da casa física, não é? Limpar, organizar, manter, era quase exclusivamente da mulher. Sim, e na verdade a identidade da mulher estava muito ligada a isso, à casa que tinha, ao estado em que ela se encontrava, não é? Sim, e se é verdade que não é responsabilidade exclusiva da mulher, também é verdade que a mulher tem grande impacto no resto que falávamos, o ambiente da casa. Isso é tão real, não é um Sim. clichê, é mesmo assim. Quando estamos bem, a nossa casa tende a estar mais arrumada. Até compramos flores, Sim. acendemos uma velinha, não é? Pomos um cheirinho. Quando as nossas emoções estão desorganizadas por dentro, a casa sente isso. Os filhos também sentem isso e o marido também. Ou seja, sente-se no geral. Exatamente. Que oportunidade e responsabilidade incríveis que nós temos de cuidar do nosso lar, não é? Sim. E vou-te dizer, amiga, oportunidade e responsabilidade podia ser a expressão de ordem deste programa. Sim. Mas é verdade, tendemos a colocar o peso da responsabilidade de fazer, manter e cuidar. Mas a verdade é que é uma oportunidade incrível que Deus nos dá. Sim, quando temos a oportunidade de perpetuar as coisas boas que já trazemos de família, mas também de mudar a nossa história e a dos nossos, criando momentos, memórias e ambientes diferentes e únicos. Sim, seja na casa, paredes, divisões, mobília, seja no lar, como vivemos as memórias, os momentos, as tradições, Deus deu-nos a possibilidade de, pouco a pouco, dia a dia, irmos construindo a nossa história, a história da nossa família. E talvez, Sónia, haja coisas que fazemos de uma determinada maneira apenas porque sempre fizemos assim. Talvez este programa hoje, o de Cuida da Tua Casa, seja assim um bom mote para um desafio. O que é que te parece? Olha, a mim parece muito bem. Vamos lá a desafios. Por vezes vivemos no automático e não paramos para perguntar. Então o que é que nós vamos perguntar? O que é que eu quero sentir quando entro em casa? Vamos começar pelo início, quando entramos.
o que é que eu preciso de mudar para que isso aconteça? É que às vezes é ter o cuidado de deixar a sala arrumada antes de sair, para quando chegarmos irmos diretas para o sofá 5 minutos. Só não para é? descontrair. Exatamente, mas aquele lugar está à nossa espera. Ou preparar as refeições com alguma antecedência, o famoso meal prep, para termos tempo para brincar com os nossos filhos ao final do dia. E tu és perita nisso, que eu sei. Coisas simples, não é? Sim. Então, outra pergunta que podemos fazer é: o que é que gostaria que os meus filhos, marido ou quem vive comigo sentisse quando entra em casa? Não sou só eu, mas também os Exatamente. outros que vivem comigo. Exatamente. E estamos a falar muitas vezes de uma pequena ação que nos aproxima daquilo que gostaríamos, até enquanto pessoas. Um dos pontos mais importantes é encararmos isto como um processo e não como algo que tem que mudar do dia para a noite, com pressão. Não. Posso dar um exemplo concreto sobre isso? Olha, força. Olha, eu tinha o hábito de ir deixando a cozinha para o final do dia. Com muitas de nós. Pois, o resultado é que me deitava sempre com aquela sensação de tarefa inacabada. Pois. E tudo desarrumado. E acordava e a primeira coisa que via era o caos da noite anterior. Ai, sim. Para acordar logo a cozinha desarrumada é... Sim, não é agradável. Pois. Então, quando eu mudei essa pequena coisa, tratar da cozinha logo a seguir ao jantar, uma vez que fica logo tudo seguido, a diferença não foi só prática, teve um impacto emocional enorme. Era como fechar o dia de forma a limpar e começar mais leve. Que começo de dia bom. Não era limpar, era limpa. Pois, quando eu mudei essa pequena coisa, tratar da cozinha logo a seguir ao jantar, não é? Fazer tudo seguido, a diferença não foi só prática. Teve um impacto emocional enorme. Era como fechar o dia de forma limpa e começar mais leve. É verdade. Olha como um pequeno gesto tão simples pode fazer uma mudança tão grande no nosso dia-a-dia. Mesmo. E quem nunca sentiu que já tinha tanta coisa a acontecer que não conseguia pensar em mais nada? Ai, sim. Acredito que um ponto fundamental neste tema de cuidar da casa é que vale sempre a pena. Sim. Mesmo que seja aos poucos. Vale a pena arrumar a roupa em cima da cadeira, mesmo que o cesto ainda tenha mais roupa do que gostaríamos. Vale a pena criar um jantar temático por semana, mesmo que em alguns outros dias não se consiga reunir todos à mesa. Na verdade, cuidar da nossa casa, seja na parte física, seja na parte que não se vê, é um ato de amor, não é? A nós próprias e aos outros que vivem connosco. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. E já que estamos a falar de cuidar da nossa casa como um ato de amor, acho que faz todo o sentido trazermos aqui o nosso livro de sabedoria preferido, a Bíblia, a Palavra de Deus. O que é que diz sobre isto? Porque não é pouco. Ai, não é mesmo? E o que me surpreende é que a Bíblia não romantiza esta ideia de cuidar do lar. Não finge que é fácil. Fala de pessoas reais, com casas reais e com tarefas reais. Olha, e há uma história que me vem sempre à mente quando falamos deste tema, que é a de Marta e Maria. Era o que eu estava a imaginar. Então, são duas irmãs. Jesus vai jantar à casa delas e Marta está absorta nos preparativos. Ai, quantas vezes isto me acontece. Sim, sim. Atarefada com tudo, claramente estressada, a correr de um lado para o outro para ter tudo pronto. E não é difícil imaginarmos-nos nesta posição, pois não? Não, nada. Maria está sentada aos pés de Jesus a ouvi-lo, presente, mas sem fazer mais nada. Então, Isto deve de enervar muita gente. duas posições completamente opostas, Sim. não é? E chega a um ponto, como é óbvio, que Marta começa a ferver e queixa-se. E diz: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe aqui sozinha com tudo? E o que Jesus lhe responde não é nada daquilo que ela queria ouvir, Exato. não é? Não a elogia pelo esforço, logo aqui é difícil, não é? Mas diz-lhe: Marta, Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas quando só uma te é necessária. Eu imagino o clima que devia de estar nesse momento naquela casa. Meu Deus. Mas o que me fascina nesta história é que Jesus não está a dizer que a casa não importa. Não é nada disso. Ele não está a dizer que a Marta estava errada por estar a cuidar do jantar. Quer dizer, ainda por cima, o jantar para ele e para os discípulos. Ele está a falar da forma como ela se estava a posicionar em relação a essas tarefas e da amargura que crescia no coração dela enquanto ela as fazia. Já não era como privilégio. Exato.
Eu faço tudo e ninguém vê, ninguém ajuda, sou sempre eu. Quantas de nós já dissemos isto, ou pelo menos pensámos? Ai, dissemos e outras coisas. Pior. Acho que essa frase demonstra-nos a todas. Mas a verdade é que, por vezes, nós precisamos de relativizar o que está por fazer e lembrarmos do que é mais importante. Parar, ouvir e amar. Uau! Olha, e há ainda um outro texto que gosto muito que fala precisamente sobre isto, que está em Provérbios 14:1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eu durante muito tempo li isto com uma pressão enorme. Mais uma coisa para não falhar. Sim, identifico-me imenso, porque também me deu trouxe muito peso durante muito tempo. Mas eu hoje leio de outra forma. Nós vamos aprendendo e vamos crescendo, não é? Claro. Edificar não é fazer tudo, é construir com intenção. É escolher dia a dia o que se planta dentro daquelas paredes e dentro dos corações que habitam aquelas paredes. Que palavras, que momentos, que memórias, pouco a pouco. Sim, e derrubar, Inês, raramente acontece de repente, Ah, sim. não é? A maior parte das vezes é o acumular de pequenas escolhas no piloto automático. Sim, De dias em que estamos presentes fisicamente, mas ausentes por dentro. sim. De rotinas que existem, mas que não acrescentam nada. É como uma casa estrutura, não Sim. cai de repente, vai rachando, vai se deteriorando. Por isso é que aquelas perguntas que fomos deixando logo ali ao início do programa fazem tanto sentido. O que é que eu quero sentir quando eu entro em casa? O que é que eu quero que os meus filhos sintam? O que é que ela tem que representar? E o que é que eu preciso de mudar para que isso aconteça? Eu acho que são perguntas de quem está a edificar, de quem está a construir com intencionalidade. Olha, e a boa notícia, e esta é mesmo uma boa notícia, Partilha. é que não temos que fazer isto sozinhas, Ai, que bom. não é? Nunca estamos sozinhas. É verdade. Há um versículo em Salmos 127 que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E isto não é uma desculpa para não fazer nada, atenção. Exato. É um lembrete de que Deus está connosco, mesmo quando ninguém vê o que fazemos ou quando parece que aquilo que fazemos não resulta em nada. É um convite a construir em parceria. Lá está. Isso. A não carregar o peso do nosso lar como se dependesse só de nós. A pedir sabedoria, a pedir força, a pedir graça, tanto que precisamos, nos dias em que já não temos mais nada para dar. Inês, chegamos ao fim do programa de hoje e queremos deixar uma reflexão para nós e para quem nos acompanha, que é cuidar da casa, seja das paredes, do que não se vê, não é mais uma obrigação para adicionar à nossa lista de tarefas que já é gigante. É um ato de amor a ti e às pessoas que vivem contigo, não é? Não é só para nós. E à história que estamos a construir dia a dia dentro daquelas paredes. Sim, e se hoje olhamos para a nossa casa e sentimos que há muito por fazer, temos que nos lembrar exatamente aquilo que falámos. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Isto é mesmo importante. Temos que começar por uma coisa pequena. Arrumar aquela divisão, não é? Transformar aquele espaço, criar aquele momento, fazer aquela pergunta: o que é que eu quero que as pessoas que vivem comigo sintam quando entram pela porta? Sim, porque o lar não se constrói de uma vez. Tu há bocado falaste da casa, não é? Constrói-se em pequenas escolhas repetidas dia a dia e com a certeza de que, lá está, não temos de o construir sozinha. Olha, Sónia, vamos orar juntas. Vamos. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Senhor, obrigada por cada mulher que nos está a ouvir agora. Por cada uma que cuida, que serve, que tenta, mesmo nos dias em que parece que não chega. Dá-nos sabedoria para construirmos os nossos lares com intenção. Graça para o fazermos sem perfeccionismo e a certeza de que Tu és o alicerce de tudo. Onde há cansaço, traz descanso. Onde há tensão, traz paz. Onde há vazio, enche. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se este programa fez sentido para ti, partilha com uma amiga que também precise de ouvir isto hoje. Encontra-nos nas redes sociais e envia-nos uma mensagem. Queremos muito ouvir-te. E lembra-te sempre, encontra esperança hoje.